A nossa entrevistada de hoje é Márcia Trevisan. Márcia conta um pouco da sua história, desde a infância, professora da escola estadual e atualmente pastora. Márcia, uma boa noite para você. Boa noite, Graça. Tudo bem? Tudo bem, Márcia. Estou muito feliz de estar te entrevistando hoje para que você conte para aquelas pessoas que nos assistem um pouco da sua história, da história da Márcia, que foi uma criança, uma jovem e sempre com muita fé. Que bom. Boa noite para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, entrevistada. Eu quero nesse momento dizer que contar minha vida é muito comprida, mas vamos lá. Eu nasci perto daqui em Nova Granada e a minha família toda, uma família que eu sou uma mulher que tenho 3 irmãos. Meus pais hoje são vivos ainda, são, e eu casei com o Mauri e tenho 3 filhos hoje, 3 noras e 2 netos. Durante a minha vida toda, lá em Nova Granada, eu estudei, depois eu estudei em São José do Rio Preto, eu fiz o curso de História Natural, eu sou bióloga, portanto, ou seja, sou naturalista, bióloga e geóloga, e comecei a dar aula em São José do Rio Preto, depois eu dei aula em Olímpia e depois aqui em Barretos. Me aposentei aqui dando aula. Fui vice-diretora um tempo, fui assistente pedagógica outro tempo e depois eu fiz ainda pedagogia e também teologia. Então eu gosto de estudar, gosto de aprender e estou aberta para aprender mais ainda. Ô Márcia, que maravilha! Eu queria que você contasse um pouco também, Márcia. Você veio de uma família cristã evangélica? Sim. Meus pais, desde que eu nasci, nós somos evangélicos. Meu pai é pastor evangélico, era pastor de uma igreja metodista. Hoje ele é pastor ainda, mas não trabalha mais. Ele está com 87 anos e eu nasci assim, dentro dessa igreja evangélica. Tenho um grupo de amigos, de irmãos, vamos dizer assim, que tem influência até hoje na minha vida, que todos eles fazem parte da minha vida como pessoas importantes e que são evangélicos também. Então, eu acho que ter uma vida nos princípios bíblicos, pautada, sim, por princípio bíblico, dentro da Bíblia, ajuda muito, muito mesmo a gente como profissional, como família, como vida. Porque você estar dentro de princípios bíblicos, você pode entender que Deus está acima de tudo, é soberano e Ele pode nos ensinar muito mais do que a gente aprende em qualquer situação. Ô Márcia, hoje você fala já como uma pessoa, uma mulher madura, uma pastora. Mas na sua infância, o evangélico já foi muito discriminado, né, no Brasil. Então eu queria que você falasse um pouquinho, você que nasceu dentro de uma família evangélica, como é que foi na sua infância, numa cidade pequena, né, ser filha de evangélicos? Um pouco difícil, Graça, porque naquela época ser evangélico era assim muito discriminado socialmente, porque as pessoas notavam na gente um grupo diferente, um grupo diferenciado. Então, de certa forma, não havia ainda talvez essa informação que tem hoje, essa compreensão mesmo religiosa de como nós vivemos hoje. Então, antigamente era assim, era proibido para a gente entrar em igreja que não fosse evangélica, estava escrito na porta, proibido igreja, proibido evangélico entrar aqui, e nós éramos assim, taxados, né, como diferentes, mas como a família toda era evangélica, nós tínhamos uma família grande, expressiva, e trabalhávamos na sociedade, fazíamos parte da sociedade, então o povo aceitava a gente, o povo, mas às vezes um ou outro falava, até na escola, por exemplo, da aula,
os padres que iam, a gente saía, nós tínhamos aquela discriminação, sabe? Que foi difícil para mim. Foi um tempo foi difícil para mim. Até hoje, depois como professora mesmo, eu fui perseguida por pessoas, por ser evangélica. Por ser evangélica. As pessoas falando com a gente, discriminando, ou então, às vezes até maltratando mesmo, sabe? Mas Deus sempre deu graça para a gente poder olhar para frente, ver que a pessoa não está entendendo ainda e a gente perdoa, que é um princípio bíblico muito importante e no fim dá tudo certo. Você acha que mesmo, né, hoje eles falam no bullying, né, que é a discriminação da criança, do jovem, na faculdade também, né? E você, mesmo tendo passado por algumas discriminações, você acha que você superou tudo isso, mesmo sendo difícil, através da religião? A religião te ajudou muito a perdoar aqueles que te discriminaram, porque às vezes, Márcia, o bullying, né, não é nem um ataque físico, a criança é achacada às vezes por palavras ou por atitudes, né, que deixam a gente às vezes magoada. Sim, aí, falando sobre o bullying, existe várias maneiras, né, do bullying. Eu imagino que, no meu caso, eu sofri sim pela religião, sofri por outras situações dentro da escola, mas eu vejo hoje, como educadora, né, eu vi as crianças e eu vejo hoje na igreja, vejo as pessoas, as famílias, o maior problema, Graça, que eu estava até conversando, é a família. É a família, porque a família, ela não consegue estar educando a criança de pequena. Então, vai deixando a criança fazer o que quer. Existe agora um estudo psicológico que você não pode bater na criança. Quer dizer, você não pode nem disciplinar, os pais confundem. Então, de repente, você não disciplina a tua criança, você não ensina a tua criança e a criança passa, então, a ser uma pessoa difícil de lidar. E ela vai fazendo o que ela quer. Falta limites, né, Márcia? Os pais hoje perderam um pouco da noção entre limites, né, e agressões e libertinagem. A gente percebe que a família está um pouco perdida na orientação dos filhos. Mas para a gente continuar com esse assunto tão importante, falando da família, da formação das pessoas, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já.